Que eu quero deixar hoje, ela está em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Aqui, queria levantar 3 pontos. Primeiro, o poder da pregação. Segundo, a revelação da justiça. 3, o objeto da fé. Quando Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo estava escrevendo essa carta aos romanos. E Paulo era romano. Paulo enfatiza que não tem vergonha do evangelho, porque antes de Paulo se converter a Cristo se apresentar a ele era perseguidor de cristãos. Então, seria natural que ele tivesse vergonha de pregar o evangelho. Mas não foi isso que aconteceu. Também, além desse motivo, ele tinha outros motivos para pregar o evangelho em Roma. Por quê? Em Roma havia muitas pessoas importantes, pessoas de poder naquela época. Então, como chegar, por exemplo, levando para os dias de hoje, para o presidente, para o senador, ou mais pertinho, para o prefeito, pessoas que têm um cargo importante na sociedade. Chegar para essas pessoas e dizer: se arrepende porque você está em pecado, e você vai para o inferno se não se arrepender e entregar a tua vida para Cristo. Era difícil naquela época, e precisava de coragem para isso. E Paulo, ele tinha coragem. Porque Paulo escreveu, lá em Gálatas 1, 15 e 16, ele disse: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Então, Paulo, sim, ele tinha essa coragem, porque Paulo era escolhido de Deus. Paulo tinha o Espírito Santo que conduzia ele. Então, Paulo era um homem de coragem. Número 2, a revelação da justiça, aonde diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. O que quer dizer justiça pela palavra? É um estado de não culpa, uma pessoa não culpada, não sentir culpa. Isso é justiça. É a única forma para o homem poder viver em comunhão com Deus, é ser revelado na justiça de Deus. Se queremos a salvação para a nossa vida eterna com Deus, precisamos ser justos. No Evangelho é revelado que Deus é santíssimo e perfeitamente justo. Que o homem é miserável, pecador e completamente injusto. Em Romanos 3,10 diz: não há um justo, nenhum sequer. Mas o Evangelho é maravilhoso e diz em várias passagens: há uma justiça, a justiça de Deus que Ele quer te dar. Note que lemos que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Vou ler de novo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Aqui quer dizer o quê? Que a justiça de Deus a gente não pode comprá-la. Ninguém pode comprar a justiça de Deus. Ninguém pode conseguir por mérito próprio ou com seu próprio esforço, porque ela é revelada através do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ela é revelada pela graça. A graça é Jesus Cristo. O Evangelho revela Cristo como nossa justiça, e todos aqueles que creem no Filho, Jesus Cristo, receberão justiça. Aquele que tem união com Cristo pela fé, são declarados justos. São vistos como se nunca tivessem pecado, pois renasceram em Cristo Jesus.
E todo aquele que nasce em Jesus Cristo, nova criatura é. Então, todo o teu passado pecaminoso, ele é apagado. 3, o objeto da fé. Porque aqui também diz, se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a palavra de Deus deixa claro que existe uma maneira só de recebermos a justiça de Deus, que é pela fé. É pela fé. Lemos que todo aquele que crê, de fé em fé, e o justo viverá pela fé. Existem muitas pessoas que acreditam que somente fazendo boas obras, ou vindo para a igreja, ou pensando, eu não roubei ninguém, nunca matei ninguém, eu vivo uma vida digna. Simplesmente por isso eles acham que vão chegar a Deus. Mas não é assim. Não é assim, porque Deus não vai aceitá-los. A Bíblia é clara e nos diz que somente pela fé você pode receber a salvação em Cristo Jesus. Em Efésios 2, 8, 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obra e nem por ninguém, para que ninguém se glorie. Somente pela fé você pode compartilhar a justiça divina. Pela fé você pode ter união com Cristo e ter a certeza da vida eterna com Deus. Fé é uma palavra tão pequena, mas que faz tamanha diferença entre a vida e a morte. Deus está te chamando hoje para o arrependimento, para a salvação eterna, para te revelar a justiça através do Evangelho. Creia em Jesus Cristo e coloque toda a tua confiança nele, porque em Romanos 10, 11 diz, porque todo aquele que nele crê não será confundido. Então, irmãos, eu não sei qual é a situação que você vive hoje, se você está com problema, eu sei que todos nós temos problemas, mas eu digo para vocês, tenham fé em Jesus Cristo. Às vezes a gente está no meio de um problema e a gente não vê a saída, a gente está num quarto escuro, e a gente parece que Deus esqueceu de nós, mas Deus não esqueceu de nós. Ali, nesse momento que tu está passando pelo vale das sombras ou pelo deserto, é que Deus está provando a tua fé. É o momento de mostrar uma atitude verdadeira de fé, dobrar o teu joelho e confiar em Deus, que Deus proverá todas as coisas. Sei que muitas vezes é difícil dizer, é fácil para te falar que tem fé. Não, irmãos, para ninguém é fácil. Para ninguém é fácil, mas a gente tem que andar em santidade com Deus. A gente tem que buscar Deus, ler a palavra de Deus, conhecer Deus. E Deus vai se revelar na justiça divina. Deus vai fazer justiça. Eu não sei se tu tem algum problema, se está acontecendo alguma injustiça humana na tua vida, mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, tenham fé em Jesus e a justiça de Deus vai prevalecer sobre a tua vida. Abençoado seja o nome do Senhor, que em nome de Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, morreu pelos teus pecados. Que possamos dar mais valor a esse Jesus Cristo, que possamos verdadeiramente nos entregar, abrir o nosso coração. Que tenhamos sabedoria através do Espírito Santo e discernimento para não sermos enganados. Chegará tempos difíceis, meus irmãos, aonde não vai mais haver culto, aonde será proibido de nós nos reunirmos na casa de oração. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, com fé em Jesus Cristo, você vai falhar. Por isso é importante a gente conhecer a palavra, a gente vestir a roupa de fé, o escudo da fé, a couraça da justiça. Temos que andar com a armadura de Deus em nossa vida, ser ativos na fé, ser ativos na oração, ser ativos em falar com Deus. Talvez você não esteja passando por nenhum problema e está dizendo assim, a minha vida está tranquila. Por que eu vou buscar a Deus mais? Por que eu vou jejuar mais? Por que eu vou ler mais a Bíblia? Porque vai chegar um momento, meu irmão, minha irmã, que você vai precisar olhar para dentro de si e dizer, aonde está a minha fé? A minha fé é Jesus Cristo. E é por Ele que nós temos que
batalhar, é com Ele, porque Ele vai te dar força, vai te dar sabedoria. Clamem ao Espírito Santo e Ele estará com vocês. Irmãos, a palavra que eu tenho para deixar para vocês é essa. Tá? Que Deus seja louvado e abençoe a vida de todos vocês. Que em nome de Jesus Cristo vocês tenham fé para prosseguir. Se a família de vocês não vai bem, eu digo para vocês, entrega a tua vida e tu e a tua casa serão abençoadas. Tome posse da palavra de Deus, como o pastor já falou, fazer uma caixinha de promessa. A Bíblia está cheia de promessas para nós, meus irmãos. Tomem posse das promessas de Deus para as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos?